Oi, tudo bem? Então hoje nós vamos falar nessa videoaula bastante rápida, né? Dando importância aqui, claro, para a questão do quadro, né? Onde que eu vou explanar algumas ideias sobre os sofistas. Sofistas que viveram então também na Grécia Antiga, no tempo de Sócrates. É um grupo de filósofos, né? Então sofista não é o nome de um filósofo, mas é o nome de um grupo de filósofos, conhecidos por serem professores. Professores que na época, como não existiam escolas, então eles eram professores que andavam de cidade em cidade, ensinando basicamente duas coisas: a retórica e a oratória. Então vou criar assim um mapa aqui inicial, né, um mapa conceitual sobre os sofistas. Primeiro então que eles eram mestres, né, mestres da oratória e também mestres da retórica. Tanto a oratória quanto a retórica são duas artes que se utilizam das palavras. A oratória é a arte do bem orar, do bem falar. A retórica é a arte do bem argumentar, de utilizar argumentos e que tinha uma única finalidade: convencer. Então, os sofistas eles eram mestres da oratória e da retórica, dadas as necessidades do seu tempo. Nesse tempo em que os sofistas viveram na Grécia Antiga, em Atenas, em especial, por mais que tinham sofistas espalhados por toda a Grécia, mas em Atenas, onde que se destacam alguns, estavam iniciando as cidades. E a necessidade de ter nessas cidades os políticos. Então a oratória e a retórica elas era uma arte necessária para que os políticos pudessem ir na chamada ágora, então o espaço público de debate, uma espécie de praça, e lá argumentar sobre as formas de governo, quais seriam as melhores ideias, aquilo que se faz hoje também dentro do campo, principalmente do campo da política. Então os sofistas eles eram mestres de oratória e retórica, e como não existiam escolas, como a gente conhece hoje as escolas, eles então andavam de lugar em lugar, ensinando aqueles que tivessem interesse, claro, com isso cobrando bons e altos preços, né? Aqueles que tivessem interesse em aprender essa arte da oratória e da retórica, justamente para que pudessem convencer as pessoas, os cidadãos, em praça pública, tá? Na chamada ágora. Então, ainda hoje, né, a palavra ela é utilizada dentro do contexto do convencimento. Quando nós expomos nossas ideias, nós usamos de argumentos. Não só de argumentos, mas das palavras certas. Então, a isso nós chamamos de sofismas, né? Então, a palavra sofista, ela vem de uma palavra grega, sofisma. O que é um sofisma? Sofisma, então, é um discurso, um argumento, uma fala argumentada, um discurso argumentativo, onde que se busca convencer as pessoas. Então, o objetivo central dos sofistas era o convencimento, principalmente o convencimento político. Bom, eles não deixaram assim muitas coisas escritas que nós temos conhecimento hoje, apenas fragmentos, né, das ideias que eles desenvolveram. Mas nós conhecemos dois principais sofistas hoje, que depois eu vou apresentar, que é o Protágoras e o Gorgias. Que são os principais pensadores sofistas que nós vamos depois ver algumas ideias. Então, eles saíram aí no século V a.C., né, conforme eu já disse, na época que viveu Sócrates, e Sócrates criticava os sofistas, né, porque Sócrates afirmava que eles não buscavam a verdade, eles afirmavam a verdade. Segundo Sócrates, a verdade não é uma possibilidade apenas, né, ela é uma constante busca, né, então não existe uma verdade absoluta. E também eram criticados por Platão, porque Platão dizia que eles ensinavam tendo em vista não só a arte de ensinar, mas cobravam altos preços. E aquilo que eles ensinavam não estava com base na verdade, mas sim com a intenção principalmente de convencer. Então os sofistas
eles foram criticados por Sócrates e Platão. Volto, né? Sócrates pela ideia de que o filósofo deve buscar a verdade, não afirmar a verdade, como segundo ele afirmava que os sofistas assim faziam. E Platão, então, pela questão das cobranças do interesse do dinheiro mesmo, na questão do interesse do dinheiro. Bem, como todas as decisões então em Atenas eram tomadas na Ágora, eles tiveram um papel muito importante. Eles colaboraram, os sofistas colaboraram para a democracia, pois eles instrumentalizavam, né, eles ensinavam os políticos da época a produzir discursos que fossem argumentativos e ao mesmo tempo também convincentes. Então eles colaboraram ensinando a retórica, né, que é a arte do bem utilizar a palavra, de utilizar o argumento. E a oratória é saber usar bem essas palavras também. Então, quero lembrar, sim, que eles também foram importantes, pois você deve lembrar que os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, investigavam a natureza. O interesse dos sofistas, assim como Sócrates e Platão, que vem depois, mas principalmente os sofistas e Sócrates, o interesse é o humano. Interesse é o homem. Então, o interesse dos sofistas é o homem. E tudo que gira em torno também dessa questão humana. Né? Bom, os sofistas, como eles viajavam muito, então eles começaram a perceber que as diferentes sociedades têm diferentes valores. E que não existem valores absolutos. Que os valores de cada sociedade podem mudar. Cada sociedade tem seus valores. Então, sendo assim, não se pode afirmar, por exemplo, que em Atenas a ética seja o principal valor, enquanto em Esparta não. Que a política em Atenas seja a principal virtude, enquanto em Esparta o poder militar, por exemplo. Né? Então, segundo os sofistas, essa questão das mudanças, dos valores da sociedade serem diferentes de um lugar para outro, influencia diretamente na filosofia dos sofistas. Por isso, toda e qualquer convenção social pode ser mudada de acordo com os interesses de cada um. Por isso eles relativizavam, olha só, relativizavam a verdade. Então o que é a verdade? Né? A verdade ela depende de cada um. E aí aparece o primeiro filósofo, então, que eu falei antes para vocês, sofistas, o Protágoras, né, em que ele vai dizer o seguinte, né, o homem é a medida de todas as coisas. Esse pensamento é do Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Então a verdade ela não está pré-estabelecida. Ela depende de cada indivíduo. Já nós vamos encontrar em Sócrates, depois mais tarde, que critica os sofistas, que a verdade não é uma questão individual, particular de cada um, mas os conceitos, né, sobre as coisas, elas independem do tempo e lugar. Eles têm que ser válidos em todo tempo e em todo qualquer lugar. Essa é a diferença dos sofistas com os Sócrates. Né? Então, na existência humana, assim como na existência de todas as coisas, tudo é relativo. É relativo ao homem, à ideia da medida. Cabe ao homem compreender todas as coisas e, a partir dali, cada um tirar suas próprias conclusões. Bom, sendo assim, se não existe uma convenção, né, então também, aí aparece o Gorgias, né, Gorgias, afirmando que a verdade não pode ser conhecida. Né? A verdade não pode ser... Opa, acrescentei aqui mais, mas a verdade não pode ser
conhecida. O que significa isso? Que a questão da verdade é uma questão relativa ao indivíduo e não a uma condição, a uma convenção social, a regras, enfim. Então, como o bom retórico, o bom sofista, ele também é capaz de convencer, ele tem que convencer os outros sobre suas próprias verdades. Porque os outros não podem conhecer a verdade, sendo que cada um é portador de uma verdade. Sofreram críticas, como eu disse, de Sócrates, a questão da verdade. Sócrates afirmava que existem conceitos universais, por exemplo, o que é verdade para mim, é para você, é para qualquer um de nós. E também de Platão, porque dizia que eles, além de não ensinar a verdade, eles também cobravam altos preços. Mas contribuíram com a democracia, quando instrumentalizavam os atenienses, os políticos de outras cidades também, cidades-estados, sobre a arte do bem argumentar e a arte do bem falar. Bom, o Gorgias e o Protágoras são dois citados aqui, mas existem outros também que podem ser estudados dentro do campo dos sofistas. Por ora, essa apresentação. Ok? Próximo vídeo, para a gente estudar, vai ser Sócrates. Então, vamos estudar mais, pesquisar um pouquinho mais sobre os sofistas, investigar. E é isso. Um abraço, tá? Bons estudos, sucesso!